Em muitos momentos eu acreditei que eu não era boa o suficiente. Não era boa o suficiente para tentar, nem para continuar e, principalmente, não era boa o suficiente para dar certo. Mas o que é dar certo? Se você já sentiu isso, talvez esse vídeo seja para você. Eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. E acho que ainda demora, porque tudo é um processo. Por fora, parecia que estava tudo bem. Mas por dentro, tinha uma voz que ficava me dizendo: você não vai conseguir, tem gente melhor. Talvez seja melhor você parar agora para não passar vergonha. E o pior é que essa voz não era de outra pessoa. Era a minha mesmo. E ela não gritava. Ela sussurrava. Todos os dias. Você não vai melhor, você não vai melhor. Tiveram dias em que eu fugi de tentar algo novo ou de continuar. Não porque eu queria desistir, mas porque a possibilidade de falhar me assustava. E se não der certo? E se eu mudar de ideia no meio do caminho? E se eu não conseguir? Esses eram os pensamentos que vinham na minha cabeça, e então, ao invés de dialogar com eles, de falar que talvez eu conseguisse ou que as coisas não são determinantes, então tudo bem eu mudar de ideia no meio do caminho, porque a vida não é uma reta e sim uma montanha-russa. Eu escolhia fugir para outra rota, em que o único caminho era não tentar ou não continuar. Pensei que assim esses pensamentos não apareceriam de novo, mas eu me enganei, e eles apareceram. Toda vez que eu queria fazer algo novo, que eu pensava em me arriscar, ou quando eu ficava preocupada com a opinião dos outros. Eu não estava desistindo porque o que eu queria fazer era algo impossível. Eu estava desistindo porque eu estava me comparando com pessoas que já estavam anos fazendo aquilo e tentando exigir de mim uma excelência que ninguém tem no começo. Ninguém começa sendo bom, todo mundo começa confuso, inseguro, fazendo coisas que não acha tão bom. Mas a verdade é que se você não tentar, você nunca vai saber como é. Como um bebê que está aprendendo a andar. Se ele não tivesse tentado e caído várias vezes, ele não saberia andar hoje. A diferença é que algumas pessoas continuam, mesmo se sentindo insuficientes. Eu queria poder dizer que o medo desaparece, mas não é verdade. O que muda é que você aprende a andar mesmo com medo. E um dia, percebe que coragem nunca foi ausência de medo, foi continuar apesar dele. Tudo bem sentir medo diante de algo que não sabemos fazer direito, mas esse medo não pode nos paralisar e nem fazer a gente desistir. Quando você se der a chance de experimentar sem promessa de resultados, só pela diversão ou pelo experimento, você vai ver que o caminho fica muito mais leve. Então deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O fato de você ter medo não significa que você não é bom o suficiente. Muitas vezes significa o contrário, significa que isso importa para você, que existe algo aí dentro, que vale a pena não abandonar. Decide só não desistir hoje, depois só não desistir essa semana e depois só mais um pouco. Porque às vezes tudo que a gente precisa é aceitar que as coisas levam o tempo que precisam levar. Assim como uma semente leva o tempo que ela precisa para germinar e crescer. E quando você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena persistir. Se você precisava ouvir isso hoje, eu fico feliz que você chegou até aqui. E se ninguém te disse ainda, você não precisa ser perfeito para continuar. Só precisa continuar.